Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo. Amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs em Cristo Jesus, primeiramente damos graças a Ele, o Deus Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Hoje nós vamos falar da maturidade cristã. Vamos fazer uma avaliação do que nós estudamos até agora. Vamos fazer uma viagem de conhecimento pelos nossos estudos. O Mestre Jesus declara ao sacerdote religioso, aos representantes do Sinédrio, representantes da igreja, que eles eram cegos dirigindo cego, que ambos cairiam no buraco se eles não mudassem a sua atitude. E disse ao Senhor Jesus: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Desculpa. Ou então vocês morrerão eternamente. Morrer eternamente é nascer, morrer, renascer ainda. Nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Mas o final de todos nós é um só. É a estatura de um anjo angelical, para estar mais perto de Deus. A nossa viagem começa no nosso estudo, que começou lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o evangelista João, quando Jesus, depois de um dia de evangelização, se unia à noite na casa de Pedro, lá na Galileia, fazia uma avaliação do trabalho que fizera durante o dia. E num dia desse, quando estava fazendo a avaliação, entre uma figura camuflada, quando descobre o rosto, ele reconhece que era um dos principais do Sinédrio, era sacerdote, professor de teologia. E ele então fez uma pergunta clássica ao Mestre Jesus: Senhor, nós sabemos, percebe, meu irmão? Ele fala nós, no plural. É o sinal que ele estava representando a denominação que ele dirigia, a igreja. Nós sabemos que ninguém faz a obra que tu fazes se não for enviado dele, de Deus. Porque Nicodemo, como professor, conhecedor da doutrina de Moisés, sabia que os seus ensinamentos, as suas orações, não saíam do templo. Ficava entre quatro paredes. Aí então nasceu a palavra que originou o nosso estudo. Quando ele disse: Senhor, o que devemos fazer para entrar no reino do céu? Então Jesus responde: necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Analisamos, meu irmão.
Na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a religião verdadeira, a fé verdadeira é a fé raciocinada. A fé raciocinante, ela permanece todo o tempo diante da verdade e da razão, porque ninguém pode com a verdade, a não ser com a verdade. Percebe? Jesus disse, quem não nascer de novo. A palavra de novo quer dizer que é a segunda vez. Se fosse uma vez, diria, é necessário nascer, é uma vez. Mas quando necessário nascer de novo, tem uma segunda nascimento. Por quê? Porque o corpo estava ali, o homem, o último vídeo, o último ensinamento, 26, o que é o homem, nós mostramos que o homem está condenado a morrer. Porque é matéria, é pó e ao pó voltará. Mas o espírito, que somos nós, porque somos espírito, somos eternos, o espírito não morre. Esse é o que Jesus disse, nascer da água, que o corpo já nasceu, né? Porque desde o óvulo do espermatozoide até o nascimento, nós estamos submersos nas águas. É o nascer da água. Agora, necessário vos nascer no Espírito, não é do Espírito, não, como costumam dizer, é no Espírito. É renascer no Espírito. É conhecer a verdade de Deus, para que ela vos liberta. Aí nasceu então o nosso estudo, o primeiro livro básico do Grupo Ecumênico Caminho do Amor. Renascer de novo. O que precisamos fazer para entrar no reino do céu? Porque essa é a nossa meta. Nós estamos aqui nesta vida, neste corpo, com essa missão, com esse itinerante. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso itinerário. É seguir a estatura de um varão perfeito, trilhando a escada da evolução. Lembramos de uma passagem no capítulo 11, quando diante do túmulo de Lázaro, o diálogo entre Jesus e Marta, a irmã de Lázaro, que fazia 4 dias que estava no túmulo. Veja, meu irmão, Marta chega para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque Marta fora criado numa doutrina religiosa, dogmática, feita pelo homem. Tudo terminava na morte. Por isso ela disse, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Porque segundo a religião, a esperança é a última que morre. Morreu, acabou. Mas Jesus é aquele que disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. A esperança nunca morre. Porque nós temos a eternidade toda para se converter, para conhecer a verdade. Então, meu irmão, o Senhor Jesus então explica para Marta, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Porque tudo é possível àquele que crê. Você entende, minha irmã? Jesus, ele não dá uma ordem. Ele revela a Marta
que não depende dele, depende dela. Se você crê, meu irmão, se você crê, minha irmã, você pode ver a glória de Deus. Se você crê, você pode atingir a maturidade cristã, que é a estatura de um varão perfeito, ou de uma varoa perfeita. Mas depende de você. Você tem que fazer aquilo que Jesus disse. Conhece a verdade e ela te libertará. Fazer aquilo que o Espírito da verdade instruiu. Instruir-vos. Nos ensinou o nosso irmão Paulo. O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Para aquele que crê. A igreja não crê, por isso que ela não aceitou ele até o dia de hoje. Porque a religião e a igreja, ela vive mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. Continua colocando vinho novo em odre velho, colocando remendo novo em pano velho. Ela não entendeu ainda o que Paulo quis dizer na capítulo 8, cartas aos Romanos, versículo 1. Jesus é aquele que veio nos libertar do pecado e da morte. Porque o seu evangelho é o poder de Deus. João Evangelista escreve, capítulo 1, verso 18. Porque a lei foi escrita por Moisés, escrita por homem. Mas a graça, a verdade, viera por intermédio de Jesus, que ele declara todo o tempo que essas palavras eu trouxe lá de cima, dele, do Pai. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus único, que nunca ninguém viu ele, nunca ninguém falou com ele. Se você crê, o Evangelho de Jesus é a verdade de Deus. É por isso que nós pregamos, nós do caminho do amor. Pregamos, anunciamos, levamos para o mundo inteiro, através da internet, a semente de luz. O renascer para uma vida melhor. Porque nós sabemos, nós temos a certeza que a única doutrina, a única mensagem, o único ensinamento que vai unificar o mundo e vai trazer paz para a humanidade, coisa que a igreja nunca trouxe e não pode trazer. Porque a sua doutrina é dogmática, é preconceituosa. A igreja separa em vez de unir. Examina de Gênesis a Apocalipse. No princípio da criação, até o Apocalipse. Apocalipse é a revelação de João do final do 3º milênio, meu irmão. João escreve, eu vi todas as igrejas com as portas fechadas. E ele pergunta ao anjo, por quê? Ele disse, toda a igreja no final do tempo, que não adentraram o evangelho de Jesus, fecharão as portas. Pelo nosso conhecimento, a igreja não vai aceitar. Percebe, minha irmã? Os ensinamentos da igreja é o contrário ao ensinamento de Jesus. Jesus, no capítulo 8, ele nos ensina, aquele que morrer, desencarnar. Porque nós não morremos, nós desencarnamos, o que morre é o corpo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, morre o corpo, volta para o pó, o corpo, o homem.
mas o espírito volta para o plano espiritual. Veja que Jesus disse, aquele que o último dia estiver enquadrado dentro do Evangelho, dentro desse ensinamento, o último dia não é o último dia da terra, o fim do mundo que a igreja prega, não. O último dia seu mesmo, é o dia do teu desencarne. Porque desencarnando você volta para o plano espiritual. Senhor Jesus, se eu ressuscitar vocês, você nunca mais vai morrer. Você atingiu a estatura de um varão perfeito. Lá no capítulo 18, no julgamento, que a igreja acusava Jesus, o mestre, o Messias esperado por todos, com falso testemunho, com mentira, incitando a multidão para que convencesse o imperador romano que matasse Jesus no crime, na condenação que era para os crimes mais hediondos, que era a crucificação. Ele estava com medo de perder, porque estava perdendo, o povo estava deixando de ir para a igreja e seguir a Jesus. O imperador romano estava com medo de perder a sua boquinha. Ele pergunta a Jesus, então Jesus dá uma resposta que os religiosos nunca entenderam. E não pode entender, minha irmã. Se não for espiritualmente, você não compreende. Como disse Jesus, para aquele que quer entender, João Batista era a reencarnação do Elias. Mas se você não quiser entender, nunca você vai entender. Então, o imperador pergunta a Jesus, você é rei? Então Jesus responde, na verdade eu sou, para isso eu nasci e vim a este mundo. Só que o meu reino não é deste mundo. Não é do mundo da política, nem no mundo da igreja. Percebe, meu irmão? Jesus fala que quando, no último dia, ele reencarnar o Espírito, ele vai para a vida eterna com Deus. Nunca mais vai morrer. A igreja prega a ressurreição. Jesus disse, eu ressuscitarei no último dia. A igreja pega o contrário. No último dia, o corpo vai ressuscitar. O Espírito vai ressuscitar para o corpo. É o contrário. Porque, presta atenção, analisa. Tem 3 profecias de Jesus. Primeira profecia é esta, um pouco de tempo, vocês não me verão. O pouco de tempo foi do encontro dele com Marta, Maria Madalena, até a noite, quando ele se encontrou com os discípulos no cenáculo. Nesse intervalo de tempo, ele foi ter contato com o Deus Pai Criador. Aí depois ele disse, o outro pouco de tempo, todos me verão. Depois da segunda vez aparição no cenáculo, ele apareceu na praia, durante 40 dias ele apareceu, todos guiam ele, ao ponto que na última aparição, João Evangelista escreve que tinha mais de 500 pessoas. E ele então deu o seu ensinamento. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. A igreja disse que ele carregou a nossa cruz. Jesus disse que não, nós temos que carregar a nossa cruz. Vocês vencerão, terá muita tribulação, sereis perseguidos, caluniados, muitos matarão, achando fazer culto a Deus. Não tem igreja, desde o começo até o dia de hoje, mata em nome de Deus, achando fazer culto a Deus? Então, na última aparição, Jesus,
Eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação do tempo. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome na oração, eu vou estar ali. Jesus vai voltar da onde, meu irmão, se ele nunca foi? Se ele prometeu que nunca nos deixaria só. Você espera a volta dos que nunca foram? É o contrário dos ensinamentos de Jesus. E na última vez, então Jesus disse: aí o mundo não mais me verá. A última profecia de Jesus disse: agora o mundo não mais me verá, só vocês me verão. Por que Jesus ia voltar? Por que Jesus vai voltar? Outra coisa, eu faço sempre essa pergunta. Jesus se arrependeu da última palavra que ele falou na cruz, a última oração que ele fez? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus durante 3 anos pregou o amor, o perdão, a unificação. Por que Jesus voltaria agora, quebrando a sua promessa? Segundo a igreja, vai dar um estrondo no céu. Apareceu os anjos do céu tocando trombeta nos 4 cantos da terra. Veja aí, minha irmã, a mão da igreja, porque quem sempre pregou durante centenas de anos que a terra é quadrada é a igreja. Aí você vê que é uma obra da igreja. Porque a Terra não é quadrada, a Terra é redonda. É só você ler, você ouvir os astronautas que viram ela lá de cima. Ela é redonda e azul. E disse que os mares se levantarão e submergerão todas as ilhas, toda a cidade luterana. Haverá terremoto como nunca houve. Todos os vulcões do mundo entrarão em erupção. Vai morrer mais de 70% da humanidade na Terra. Meu irmão, eu pergunto para você, por que Jesus faria isso? Ele se arrependeu da pregação do Evangelho, que é o Evangelho de amor, de paz? Agora, se você, minha irmã, quer nascer de novo, aí lá, capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal, a última oração, disse: Pai, a minha vontade é essa, que todos, ele não disse meia dúzia da igreja, ele disse todos, tenham o mesmo pensamento dele e de Deus. Porque ele diz que todos sejam um como eu e o Senhor somos um, no pensamento, na maneira de agir, de pensar. Tenha a mesma fé, a mesma religião, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. O nosso, a semente de luz. Nós ensinamos o que é Deus, o que é o pastor, o que é a religião, o que é a fé. Está aí. É só você querer nascer de novo. Se você quiser atingir a estatura de um varão perfeito, quiser atingir a maturidade cristã, meu irmão, está sobre a mesa. Depende de você. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador desse grupo. Nós convidamos a você, meu irmão, ajunta-se a nós. Venha trabalhar conosco. Vamos unir. Vamos levar esse evangelho que é o único poder de Deus. Os nossos endereços, nossos contatos estão aí em cada vídeo. Comunica conosco. Saudações em Cristo Jesus.